dia, queridos. Estão felizes? Bom, né? Clima de Natal, final de ano chegando. Todo mundo fica mais chique, mais bonito, a igreja fica mais linda, é ou não é? Glória a Deus. Feliz demais em estar com vocês aqui essa manhã, celebrando o nome de Jesus. Agradeço demais a vida do pastor Cleverson e da pastora Gisele pela acolhida, pelo carinho. Tem sido muito bom esse tempo com vocês e também conhecer cada um de vocês. Lá no céu não vai ter aba, não vai ter além do véu. Lá só vai ter aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem já passou pela cruz aí, diga amém. Então a gente vai estar juntos celebrando o nome de Jesus. É ou não é, gente? Eu trouxe apenas um dos meus livros, o último que eu lancei. Ele chama-se Quando Deus Diz Vai. É a história de Abraão. E foi a primeira série desse ano lá na nossa igreja. E ele conta um pouco dessa transição que nós vivemos esse ano para um terceiro prédio. Em 6 anos nós nos mudamos para um terceiro prédio. Temos vivido algo muito incrível assim, da parte do Senhor, que não é fruto de estratégia humana, não é fruto da inteligência ou capacidade minha ou da minha equipe. É fruto da graça de Deus, é o favor de Deus que está sobre nós e resolveu soprar para esse tempo. Mas esse livro ele fala muito sobre esse desafio. Você que está aí procrastinando alguma coisa, você que está empurrando de barriga, né? Que é procrastinar? É empurrar de barriga, velho e bom português. Você que está, enrolando, Deus já falou para você, vai, faz isso. E você está, Senhor, será que eu devo? Será que eu vou agora? Esse livro é para você. Então tem poucas unidades ali, vou estar no final se você quiser. Dizem que um livro desse, uma assinatura, não acontece nada, irmão, é só um livro mesmo. Mas vai te abençoar. Isso eu quero dar de presente para os pastores queridos. Obrigado. Nos abençoe e fale com vocês. Eu não sei se deu tempo de colocar a foto da minha família, te apresentar a turma lá de casa. Aí, está ali minha esposa. A gente é casado há 21 anos. Pastora Dani, minha esposa Daniela. O Lucas tem 20 anos. Ele tá estudando na Bethel, está no 3º ano do BSSM. Inclusive ele acabou de pousar em Miami, está voltando para casa, vai chegar hoje à noite para passar o Natal com a gente e o Ano Novo. E a minha filha, que gosta de mostrar a língua, eu não achei uma foto mais séria, é a Lara, tem 15 anos, essa é a minha casa, e eu costumo dizer que esse é o meu maior patrimônio. Será que você pode colocar a mão no seu coração e falar assim, a minha família é o meu maior patrimônio? Sabe, é muito legal ser pastor de uma grande igreja, mas nada disso supera pastorear essa turma aqui. Nada disso, nada, nenhum bem, nenhuma conquista nessa terra pode ser maior que a nossa casa. Amém, gente? E eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, está lá no texto de Neemias, capítulo 6, a partir do verso 2. Neemias 6, 2. Olha o que vai dizer, não sei se está na tela já. Já está na tela, então está fácil. Vamos ler apenas o verso 2, 3 e 4, que diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Só até aqui, vamos orar. Jesus, nós cremos, Pai, que nessa manhã o Senhor tem algo para derramar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Nós vemos, ó Pai, te adorar sim, entregar a nossa oferta de adoração, de louvor, nossa oferta de sacrifício, sim, nós vamos fazer tudo isso, mas nós cremos que quando nós te adoramos, o Senhor responde com algo, ó Pai. Então nessa manhã responda com a tua direção, responda com a tua voz, responda com a tua palavra, aqueça os nossos corações, nos dê clara direção para essa semana, para o restante desse ano. Nós cremos que o ano está chegando ao fim, mas tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, segundo o teu poder, ó Pai. Então nós nos expomos às tuas palavras nessa manhã e cremos que sairemos daqui diferentes da maneira que entramos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Diga para alguém que tem essa mensagem, fala assim: não se distraia,
Se você perceber que o irmão dormir, você dá uma balançada nele, porque não pode distrair. Sabe, como muitos sabem, quem é Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei, um rei chamado Artaxerxes I. É um rei que dominava o mundo persa. Neemias, posteriormente, ele vai se tornar o governador de Jerusalém, e ele é o responsável pela reconstrução dos seus muros. Neemias é um homem levantado por Deus após o famoso cativeiro babilônico. Quem lembra disso? Deus o levanta para essa grande obra. O nome de Neemias significa o Senhor o consolou, porque sempre depois de um tempo difícil vem consolo do céu. Quem crê nisso? Sempre depois de uma guerra vem a vitória, sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Neemias significa isso para aquele povo. Mas quem que é um copeiro? Diferente de hoje, um copeiro é alguém que simplesmente serve alguém, que cuida de uma cozinha, que prepara um alimento. O copeiro naquela época era extremamente, como eu posso dizer, alguém muito importante. Muito importante. Por quê? Ele tinha que não só preparar, mas experimentar. Diga assim, experimentar. Ele tinha que comer, ele tinha que provar cada vinho, cada coisa que o rei iria se alimentar passava pelo copeiro, e Neemias ele ocupava essa função. Era uma vaga que não era facilmente preenchida. Passa o tempo e chega a notícia do estado deplorável que Jerusalém se encontrava naquela época. A Bíblia diz que o rei então passa por Neemias, ele vê o semblante de Neemias caído, triste, e não era normal, porque se ele percebeu, porque Neemias era alguém alegre, Neemias era alguém feliz, Neemias era alguém de bem com a vida. Assim deve ser o cristão, não pode ter cara de maracujá de gaveta. Crente tem que estar sorrindo, feliz, com fé no coração, com esperança. Tem algum crente aqui nessa manhã? Vamos lá. E ele percebe o semblante caído e fala: Neemias, o que está acontecendo com você, rapaz? Você não é assim. E ele dá a notícia, ele fala: rei, como que eu vou estar feliz se a cidade dos meus pais, a cidade natal, ela está destruída, as portas estão queimadas. E o capítulo 2 vai dizer algo muito poderoso, vai dizer assim: porque a mão do Senhor estava sobre Neemias. Algo vai acontecer. Quantos podem colocar a mão na sua cabeça e falar assim: porque a mão do Senhor está sobre a minha casa, porque a mão do Senhor está sobre a minha vida, algo vai acontecer. E logo Neemias fala: mas eu tenho um plano, rei. Ele tinha o quê? Um plano. O ano está acabando, você tem um plano? Sabe, a tua vida não vai mudar porque o calendário vai mudar, mas ela vai mudar porque você tem um bom plano diante do Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse texto não é para não planejar, é para planejarmos e permitirmos que Deus, se precisar, mude os nossos planos, mas nós precisamos planejar. Neemias vive tudo o que ele vive porque ele tinha um bom plano. Ele apresenta o plano e diz: eu preciso de madeira, eu preciso de autorização, eu preciso passar pelas fronteiras. E logo que ele sai em rumo a Jerusalém para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, com carta enviado pelo rei, ele vai enfrentar algo chamado oposição. 3 homens em particular: Sambalate, Gesem e Tobias. Anota isso. Toda vez que Deus te mover para algo realmente grande e relevante, a primeira coisa que você vai enfrentar é a oposição. A oposição muitas vezes não é um sinal de Deus para você parar, mas é o inimigo querendo te parar para o que Deus está te dando. Quem entende isso? Vamos lá. Então faça planos e permita que venha oposição, mas sobre toda oposição você vai prevalecer, porque a mão do Senhor está sobre você. Alguém crê nisso? Vamos lá. Essa é a primeira tentativa apenas, gente, dessa paralisação. É a primeira tentativa de oposição. Mas percebe, leia o texto na sua casa, em nenhum momento Neemias ele perde o foco daquilo que Deus chamou ele para fazer. Alguém disse que foco é a arma do perseverante e a armadura do vitorioso. Quem crê nisso? Vamos lá. Quem crê que Deus tem vitória para você em 2026? Vamos lá, levante a sua mão. Mas entenda algo: a estratégia do inimigo sempre vai ser te intimidar, mas o objetivo final é distrair você, é tirar você do foco, é roubar você do plano de Deus. Percebe que o inimigo está tentando distrair Neemias, dizendo para ele: ei, quem é você para construir algo? Neemias, você é um copeiro, quem que é você para ter autorização do rei? O que o rei viu em você? Talvez Deus está dizendo para você: ei, eu te chamei nessa manhã. Você está pensando: quem é a aba para ganhar essa cidade para Jesus? Nós estaremos constantemente diante desse espírito de intimidação.
Neemias não foi diferente, ele ficou diante desse espírito. Cuidado, não esqueça que o objetivo é tirar o teu foco. Sabe, a distração, ela é um dos grandes males que nós temos da pós-modernidade. Vamos dizer de passagem, todos nós hoje carregamos, a gente esquece a carteira, a gente esquece a cabeça em casa, mas a gente não esquece o celular. É ou não é, gente? E o celular é uma grande distração. Se você sair daqui e for olhar o quanto você gastou ontem, sábado, em coisas fúteis, vendo besteira no seu celular, provavelmente você vai ver que você gastou algumas horas. O brasileiro, ele está em segundo lugar, se eu não me falha a memória, em uso de redes sociais no mundo. Sabe quantas horas um brasileiro gasta em rede social por dia? 8 horas e 43 minutos. Sabe o nome disso? Distração. A distração, ela rouba o nosso tempo com Deus, mas também rouba o nosso tempo com as pessoas. A distração nos tira do propósito que Deus nos chamou. A distração, cuidado, porque ela também faz você entrar em brigas que não são suas. Diga para alguém, escolha as suas guerras. Sabe, chega final de ano, a gente começa a entrar em umas guerras desnecessárias. Neemias, ele não entrou na guerra que não era dele. Ele estava disposto a reconstruir aquilo que Deus o chamou para fazer. Eu vim declarar sobre alguém aqui nessa manhã: você vai parar de entrar em guerras erradas e vai manter o foco naquilo que Deus chamou você para fazer aqui nessa terra. Alguém está crendo nisso? Vamos lá. Quantos creem que tem algo poderoso de Deus para você viver no próximo ano? Diga amém. Não, diga mais alto amém, eu creio. Vamos lá. Se você crê nisso, a primeira coisa, você vai ter que aprender a dizer não. Anota aí, aprenda a dizer não. Steve Jobs, você sabe quem é, criador da Apple, ele tem uma frase muito boa que diz assim, que foco é dizer não. Foco é dizer não. E a cada não que você aprende a dar, é um grande sim que você está dando. Eu estou falando com alguém aqui, talvez não é todo mundo, mas tem gente aqui nessa sala, nesse auditório, que diz sim para tudo. Tudo que aparece está dizendo sim, eu vou, eu faço. Alguns é simplesmente porque não tem foco, porque não tem um plano, mas a maioria apenas está querendo agradar. Isso é um problema de ordem emocional, porque está pensando assim, se eu falar não e tal pessoa, e se Maria falar sim? O que vão pensar de mim? Que eu sou uma preguiçosa, um preguiçoso. Sabe, se tal pessoa concordar, porque só eu não... Não, gente, foco é dizer não. É de ordem emocional muitas vezes. Quando você percebe, você está sem tempo para aquilo que realmente importa. Quem diz sim para tudo não vai conseguir viver o propósito de Deus. Percebe como é sério isso? Então, não é simplesmente dizer não às coisas, mas é ao que dizer não. Eu gosto muito dessa questão de planejamento. A minha formação é nisso. E eu trabalhei a minha vida inteira no mercado, no ramo financeiro, né? Não de finanças, mas trabalhava numa empresa cuidando do dinheiro da empresa. E boleto, sabe, pagar boleto, conta. Dizem que crente tem que ser igual a boleto, né? Porque sempre vence, amém. E eu gosto dessa área de planejamento. E se você deseja planejar o próximo ano e quer viver algo poderoso, você precisa responder 3 questões na sua vida muito simples. Se você não está anotando, comece a anotar isso, querido. A primeira questão é, quais são as suas prioridades de vida? Isso fala de longo prazo. Você sabe dizer quais são as suas prioridades na vida? Você tem que saber, poxa, minha família é minha prioridade. É ou não é, gente? A minha vida com Deus é uma prioridade. O meu ministério, onde eu sirvo, é a minha. Isso define o que você vai fazer para o resto da sua vida. Faz sentido? A segunda pergunta que você tem que responder é: quais são as minhas prioridades mensais? Isso fala de curto prazo. Estamos no pior mês de distração que existe, dezembro. A gente se perde com as compras, a gente se perde com a comida, a gente se perde com tudo, a gente perde a dieta, a gente chuta o balde, vai buscar o balde, chuta o balde, vai buscar o balde. A gente faz promessa de ano novo, é ou não é? Não, janeiro começa aquela dieta. Quem está nessa aqui? Vamos lá. A gente distrai demais. Dezembro é um mês terrível. Quando você vai ver, você não fez nada do que você precisava, porque você não tem prioridades. E a terceira pergunta é: quais são as minhas prioridades diárias? Amanhã é segunda-feira. Quem tem muita coisa para fazer amanhã? Se você não tiver definido como você vai começar o seu dia, que hora você vai acordar, que hora vai tomar o café, que hora vai para a academia. Academia, pastor? Não, academia é só ano que vem. Então, a partir das suas prioridades, você vai aprender a dizer não.
Não, eu não consigo participar desse projeto agora. Ei, não conte comigo dessa vez. Ei, eu não posso almoçar com você hoje, porque eu tenho prioridade. Diga, prioridades. Isso vai se estender à sua vida espiritual. Então um jovem vai dizer para outra jovem que está namorando assim: eu não posso transar com você, porque eu tenho uma aliança com Deus. Não, eu não vou ouvir tipo de música, porque esse tipo de música não me abençoa. Eu não vou frequentar esse tipo de lugar, porque isso não tem a ver com as minhas prioridades. Você começa a perceber que é a partir das suas prioridades que você mantém o teu foco, e você aprende a dizer não. Gente, como o não, ele é libertador. Vamos fazer isso aqui, gente? Eu vou contar até 3, você vai dizer o não mais gostoso que você deu na sua vida. Você vai ver como é gostoso dizer não. Sabe, a gente tem que aprender a dizer não. Sim ou não, gente? Era para você falar não, estou brincando. É sim. Vamos lá no 3, quem está preparado, diga amém. 1, 2, 3. Não, tem que ser um alto e sonoro. Não. Sabe, é para o inferno ouvir, para o seu cérebro assimilar, para você aprender a dizer não para aquilo que você não pode dizer sim. Quem está comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Olha como liberta. Quem está mais leve já, diga amém. Neemias está dizendo: não, eu não vou descer para falar com vocês. Eu tenho muros para reconstruir, eu tenho umas portas para trocar. Eu não vou perder tempo com o inimigo. Ele está dizendo não. Anota isso, gente. O nível da intimidação sempre vai ser proporcional à restauração que Deus tem para a tua vida. Então sempre que você perceber intimidação, esse espírito contra você, querendo te paralisar, pense assim: é muito grande o que Deus tem para fazer na minha casa, é muito maior, é muito maior a glória que Ele tem para derramar sobre a segunda casa. Eu vim declarar sobre alguém: ei, o Espírito Santo está sobre você, num trabalho poderoso de reconstrução da força, da dignidade. Os muros estão sendo reconstruídos. Não permita que nenhuma intimidação faça você dizer sim para aquilo que Deus mandou você dizer? Mandou dizer? Não. Ei, não, eu não vou entrar nesse projeto porque isso é ilícito. Mas o dinheiro é bom. Mas Deus não se agrada. E do que adianta ganhar todo o dinheiro do mundo e perder a sua? A partir das suas prioridades e convicções você vai começar a dizer não. Ei, não coloque preço naquilo que não tem valor. Existem coisas que são imensuráveis. No verso 9 vai dizer: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E olha o que ele disse: eu porém orei: Senhor, agora fortalece as minhas mãos. Quantos podem levantar as suas mãos essa manhã e começar a orar, dizer: Deus, fortalece as minhas mãos nessa manhã. Deus, fortalece a minha mente. Deus, fortalece o meu coração. Deus, me fortalece, fortalece a minha fé nessa manhã, para que eu saiba dizer não. Ei, diga para alguém: não se distraia. Deixa eu ler para você um texto, Josué 1,6. Seja forte e corajoso. Quem conhece esse texto? E ele diz: porque você conduzirá esse povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo te ordenou. Ele vai dizer: não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que você seja bem sucedido em tudo. Sabe o segredo do sucesso? É foco, é não se distrair. Eu tenho aprendido algo nesse tempo muito incrível, porque quando você passa por um momento de muito crescimento, vem muito elogio. Vem ou não vem, gente? Quando a empresa está bem, vem elogio. Quando a tua família está bem, vem elogio. E o problema é que você não pode nem ser parado pela distração ou pela crítica, e nem ser empurrado pelo elogio. Eu digo na igreja que a gente tem que ter coração de teflon. Tem teflon aqui nos Estados Unidos ainda? As mulheres sabem, panela de teflon, como é que era? O que acontece com a panela de teflon? Fala assim: não gruda. Então bate o elogio, ele não gruda. Bate a crítica, também não gruda. Não importa se estão te elogiando ou te criticando, você continua caminhando e dizendo: eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. É nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha os teus olhos em Cristo que te chamou. É Ele quem garante a tua vitória. Alguém crê nisso? Vamos lá. Em segundo lugar, para você que está anotando,
Neemias não só estava focado, diz a Bíblia, mas ele também, para viver o que viveu, ele estava disponível. Anote isso, número 2, esteja disponível. Fala para alguém, esteja disponível. Não sei se você já leu essa história, mas a Bíblia vai dizer que a cidade, ela ficou destruída mais ou menos 150 anos. Quanto tempo? É pouco tempo ou é muito tempo, gente? Ninguém aqui acha que ele vai viver 150 anos. É muito tempo, são 2 gerações. 150 anos as pessoas passaram, viram os escombros, viram as portas queimadas e não fizeram? Por quê, gente? Eu sei por quê. É que muita gente acostuma a viver na bagunça. Muita gente olha e fala, não, vai dar muito trabalho mexer com isso, deixa para lá. Não, vai dar muito trabalho mexer com casamento, tem umas coisas erradas aqui, mas olha só, joga debaixo do tapete, ano que vem a gente resolve. Neemias, ele estava disponível, ele sabia que reconstruir dava trabalho, colocar as coisas no lugar dá trabalho, mas ele se colocou em disponibilidade. Ei, crescer dá trabalho, mudar de vida dá trabalho, mudar de país dá trabalho. Dá ou não dá? Aprender uma nova cultura, uma nova língua, uma nova forma de viver, dá trabalho, mas se Deus te trouxe para essa terra, ei, você precisa estar disponível. Quem Deus vai usar para 2026? Aqueles que estão disponíveis. Tem alguém disponível nessa manhã? Diga eu, vamos lá, vamos. Sabe, começar uma igreja como essa, quantos anos, pastor, o senhor começou? 18 anos, não foram 18 dias, não foram 18 meses, foram 18 anos de renúncia, 18 anos de muito trabalho, de muito empenho, de muita força, sabe, eu não entendo porque tem gente, aqui não tem não, mas Santo André tem um monte de gente assim, ó. Aqui não tem não, pastor, destrói a vida há 20 anos, aí vai para a igreja, aí ela quer que em 2 meses Deus resolva tudo. Irmão, evangelho não é mágica, pastor não tem vara de condão que fala abracadabra, receba agora, muda de vida, é só passar no sal grosso, não, nem no sal fino, nem no sal rosa, irmão, não tem jeito, não é mágica, é processo, diga assim, é processo. Porque para você construir uma imagem, construir um casamento abençoado, criar filhos, leva anos, mas para distrair, mas para derrubar, mas para acabar é muito rápido. Então nós precisamos estar disponíveis para reconstruir aquilo que Deus tem para nós. Anota isso, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Quem que é adulto na fé, que diga amém. Segundo Samuel 22:33 vai dizer, Deus é a minha fortaleza e a minha força, é Ele quem perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus quer desembaraçar você nessa manhã, para estar disponível para viver tudo aquilo que Ele tem. Ei, estar disponível não é estar desocupado, estar disponível é estar desembaraçado, é não estar preso a nada dessa terra. Todos os discípulos que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa, mas eles se colocaram disponíveis. Eles disseram, eis-me aqui, Jesus. E eles começaram a caminhar com Ele. Percebe que Neemias, ele não era engenheiro, era, gente? O que Neemias era? Neemias não era arquiteto, gente. Ele não era construtor, Neemias era... Mas ele estava disponível, e porque ele estava disponível, Deus derramou capacidade, Deus derramou força, Deus derramou inteligência, Deus entregou recursos. Levanta só um para este altar, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Se Deus encontrar disponibilidade no teu coração nessa manhã, receba a disponibilidade do céu, receba a capacidade do céu, receba a força do céu, receba a inteligência do céu, receba a ajuda do céu. Alguém recebe isso nessa manhã? Vamos lá, Deus não usa os capacitados, mas Ele vai usar os disponíveis. Não está na Bíblia não, mas está no contexto. Isso não é versículo bíblico, mas devia estar na Bíblia, eu acho. Porque todo mundo, Deus vai pegar aqueles que estão disponíveis. Quem pode levantar as mãos e dizer, Senhor, usa-me para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome, usa-me para construir algo significativo nessa cidade, na minha casa, na minha família, vamos lá, na minha igreja. Eu estou disponível.
Ei, o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. O mesmo Deus que te levanta é o Deus que vai derrubar os teus inimigos um por um, um por um. O mesmo Deus que te dá o projeto é o que envia recursos para o projeto. Neemias está vivendo isso. Ele não tinha nada, ele era copeiro. Agora ele tem todo o material, ele tem toda a autorização para fazer o que Deus está mandando ele fazer, porque ele estava disponível. Olhe para alguém e diga assim: só esteja disponível. Fala assim: arregace as mangas, acorda cedo e trabalhe como nunca. Deus vai te usar poderosamente, amém? Sabe, aqui não tem não, Santo André tem um monte de gente assim, que acostuma fácil com coisa difícil. Como assim, pastor? Trincou o box lá em casa. O que você faz? Troca? Às vezes não. Vou colocar uma fita, uma silver tape. Tem silver tape aqui? Aquela fita bonita, prata. Imagina o box como fica, a irmã fica feliz, fica ou não fica? Aí você fala assim: mês que vem eu troco, mulher. Vai entrar um dinheiro, um trabalho, eu troco. Faz 6 meses que o box está lá com a fita. Aí começou a trincar, você fez mais uma assim, virou um box do X-Men. O cachorro foi lá, o gato rasgou o sofá. Você falou: final do ano eu troco, vai entrar um dinheiro aí. Já faz um ano, você está cantando parabéns pro rasgo. Parabéns. Sabe por quê? A gente acostuma fácil demais com coisa difícil. Quem aqui no Brasil tinha Havaiana? Aqui também tem? Eu ouvi dizer que é caro a Havaiana aqui, né? É caro. O que faz, irmão, quando quebra a Havaiana? Pensei que era só no Brasil essas coisas. Aqui também tem uns jeitinhos assim, meu Deus do céu. A gente acostuma fácil demais com coisa. O problema é quando é na vida espiritual. Aí você acostuma com um namorado mais ou menos. Já estou ficando velha, pastor. Já passei de tal idade, não vou falar a idade para não vai dar problema. Mas passei de tal idade, qualquer namorado serve, qualquer marido. Não, Deus não tem qualquer marido para você. Deus tem um marido, um homem de Deus. Deus tem uma mulher de Deus para você, santa, com propósito. Aí você acostuma com um emprego qualquer. Não, Deus te trouxe aqui para te levar para lugares mais altos, amém? Quem crê nisso? Aí você acostuma com uma vida espiritual qualquer, uma vida medíocre. Você não tem mais tempo com Deus, não gasta tempo com Ele no seu quarto, no devocional. Deus não tem uma vida mais ou menos. Ei, guarde isso, não se acostume com uma vida que Deus não planejou para você. Fala para alguém: Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Vai falando. Sabe o que está faltando para muita gente? Posso falar nessa manhã? Eu estou em casa, gente. Está faltando disponibilidade para reconstruir. Então arranca essa fita da alma e começa logo nesse trabalho árduo de reconstrução. Alguém está comigo ou não? Sabe, para derrubar aquela cidade foram 150 anos. Agora para reconstruir dá trabalho. Porque geralmente o barato sai... É ou não é? Barato sai caro. Uma igreja bonita como essa dá trabalho e custa caro. Uma cadeira church dessa, modelo lá no Brasil chama cadeira church. É verdade. O primeiro prédio nosso tinha exatamente essa cadeira, linda, confortável. Custa caro no Brasil, aqui eu não sei mais lá, custa muito caro. Um som gostoso desse, custa? Custa ou não custa, irmão? Filho bom custa caro ou não custa? Eu tenho 2. Os bichinhos custam caro. A escola boa custa caro. Danoninho, bisnaguinha Seven Boys. Aqui tem bisnaguinha Seven Boys. Teve irmão que até falou: aqui não tem, pastor, que saudade da bisnaguinha. Custa caro, custa ou não custa? Mulher boa. Minha mulher tem 40 anos. 43, desculpe. E ela fala assim: amor, eu não fiz a revisão dos 40. Quando vier dos 50, prepara o teu bolso. Ela fala: já vai guardando dinheiro, porque quando vier a revisão dos 50, aí tem que mexer no airbag, irmão, tem que trocar pneu. Aí esse dia eu falei isso na igreja, o irmão gritou: pastor, você não viu a dos 60 mil ainda, quanto é que custa? Eu falei: misericórdia. Coisa boa custa caro, gente. Mas vale a pena, diga assim: vale a pena. Vale a pena gastar tempo no teu casamento. Vale a pena gastar tempo na sua profissão. Vale a pena gastar tempo na tua saúde. Vale a pena gastar tempo no teu ministério. Alguém está entendendo isso? Você está num trabalho de reconstrução da sua casa, da sua vida. Vai valer a pena. Fala para 3 pessoas assim, fala: vai valer a pena todo o trabalho. Vamos lá. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Em último lugar, gente,
se você aprender a dizer não, tiver foco, se você estiver disponível para Deus e para tudo que Ele chamou você para fazer. Eu vim liberar uma palavra sobre esta igreja, sobre a tua casa. Número 3, vai chegar um tempo de aceleração sobre a tua vida. Eu vou dizer de novo, vai chegar um tempo de aceleração sobre a tua vida. Será que você pode pegar na mão de alguém e falar, está chegando um tempo de aceleração do céu, Deus vai começar a acelerar as coisas, aquilo que não aconteceu em pouco tempo vai acontecer. Vamos lá, gente. Olha o que vai dizer o texto. Olha o que vai dizer o texto, vamos para a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. O verso 15, quem está com a Bíblia aberta aí? Olha o que vai dizer, o muro ficou pronto no dia 25 de Elul em 52. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Quanto tempo ficou destruída a cidade? E em quantos anos Neemias reconstruiu? Recebe essa palavra, querido. Você vai viver no próximo ano o que pessoas da tua casa, os seus amigos não viveram nos últimos 15, 20 anos. Tem um tempo de aceleração pousando sobre esta casa. Eu percebo no meu espírito, vamos lá. Tem um tempo chegando onde as coisas vão acontecer mais rápido do que você imagina. Gente que estava pensando, será que dá tempo? Será que eu vou viver isso? O Espírito Santo está respondendo nessa manhã. Quando eu resolver fazer, vai ser rápido, vai ser leve e vai ser acelerado. Alguém crê nisso nessa manhã? Vamos lá. Aleluia. Sabe, eu estava pensando sobre o que falar com vocês nesse primeiro culto, nessa manhã. E eu prego essa palavra já há algum tempo, mas eu prego ela em poucos lugares. São lugares que Deus realmente manda falar sobre isso. Eu sei que vai ter maturidade, vai ter entendimento bíblico e está vivendo esse momento, essa estação. Eu estive aqui nos Estados Unidos em 2017, New Jersey. É assim que fala? New Jersey. Tá bom? É que eu sou sou meio do interior, né? Aí o R já vem pronto para o inglês. Uma conferência na igreja chamada Fellowship, do pastor David Demola. Não sei se alguém conheceu essa igreja aqui, já passou por lá. Mas um amigo, a irmã está ali. Um amigo meu, o bispo Júlio Vertulo, ele me levou para essa conferência em 2017, num momento que eu estava muito mal ministerialmente. Para quem não sabe da minha história, eu nasci, me criei e vivi na mesma igreja desde sempre. Meu pai se tornou pastor dessa igreja e eu servi a ele durante muito tempo. Foram 20 anos servindo o meu pai. Logo depois veio o ministério de música além do véu. Não sei se alguém já ouviu as músicas. Nossa, Nasci para Vencer, Terra Fértil. É tudo nós isso aí, era nós. Eu tinha cabelo preto ainda na época. Mas foram 9 anos servindo a nação brasileira, andando nas igrejas, nos eventos, e ministrando e cantando. Foi muito tempo servindo, mas eu estava ali em 2017 num momento assim muito estranho, as coisas não aconteciam. Sabe quando a vida está empacada? Sabe quando você ora e parece que tem uma nuvem negra que te acompanha, você fala, o negócio não vai para lugar nenhum. Quem já viu isso aqui? Vamos lá, não deixe sozinho não, amém. Eu estava nesse momento, eu falei, vou contigo então nessa conferência para a gente conversar, ter tempo de mesa, trocar ideia. Espire-se, mal sabia eu que Deus tinha um encontro comigo naquela conferência. Deus é especialista em fazer de momentos comuns como esse, ordinários, extraordinários. Talvez você veio para cá achando que era só mais um culto. Só mais um domingo eu vou na igreja. Não, Deus te trouxe para o culto que vai marcar a tua história para o resto da sua vida. Eu não sabia, mas eu estava num culto desse. Um pastor africano tomou a palavra e começou a pregar. No final ele queria orar por algumas pessoas. De uma multidão, Deus me apontou e eu vim até a frente. E ele começou a liberar uma palavra sobre mim. A palavra era: filho, eu estou trazendo um tempo de aceleração sobre o teu ministério. Eu falei, como assim, Deus? Está tudo parado, não está acontecendo nada. Eu não vejo saída, não vejo solução para essa situação. Como assim aceleração? Eu falei, eu lembro que eu orei, irmão. Eu tenho umas coisas com Deus que eu oro de um jeito meio estranho, tá? Eu falei, Deus, se o Senhor colocar só na banguela, eu já estou feliz, não acelerar não. É só colocar na banguela assim que eu já estava parado, irmão. Para quem está parado, o mundo espiritual não para, sabia disso? Então quem para já está andando para trás. Eu estava me sentindo assim, parado, as coisas não aconteciam. Falei, então se o Senhor colocar 10 por hora, eu começar na vida, eu estou feliz. Mas Deus falou, eu vou acelerar.
você vai viver em 1 ano que pessoas não vivem em 10 anos. Eu falei, amém. Aquele jeito, sabe aquele amém que a gente dá tipo... Quando a gente é educado com Deus, amém. Amém. Mas por dentro você não sabe nada. Acho que errou de endereço feio, eu pensei comigo. Enfim, foi na mesma época que Deus começou a falar com a gente que nos moveria para um novo tempo, para uma nova estação, que eu ia ir para longe dos meus pais, assim, não, né? Eu ia começar eu não entendia muito bem, Deus foi falando durante 1 ano, 8 meses, a gente não entendia muito o que era, mas em 2019 meu pai me oferece começar um projeto, uma igreja, plantar uma igreja em Santo André. Nossa igreja original, ela é de São Bernardo do Campo. Alguém conhece São Bernardo, Santo André? É, legal. Indo para lá, visite a gente, Santo André. E a gente começou um projeto em abril de 19. E a gente começou a viver cada palavra que Deus tinha liberado naquela conferência. 11 meses entrou a pandemia. Com 11 meses a nossa igreja tinha 800 pessoas. Entrou a pandemia, 5 meses fechado. Quando reabriu, ela tinha 1.600 pessoas. Em 3 anos a gente mudou para um prédio. Saímos de um prédio de 400 e poucos lugares para um prédio de quase 2.000 lugares. Tivemos que sair de lá fazendo 4 cultos. Depois de mais quase 3 anos, a gente mudou para um outro prédio que cabem cerca de 5.000 pessoas. Em 6 anos. Por que eu conto isso? Pastor, é para se vangloriar? De jeito nenhum. Quem me conhece sabe. Eu estou contando isso para você entender o que Deus é capaz de fazer. Quando uma palavra é liberada e quando alguém se compromete com a palavra que Deus liberou. E por que eu estou falando isso? Porque eu creio que Deus tem algo. Queridos, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Deus tem algo para liberar sobre a aba no próximo ano. Eu não estou falando para te emocionar. Eu não estou falando isso para você. Eu não tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com a palavra e com aquilo que Deus manda eu entregar. Sabe, pastor Cleves, pastora Gia, eu sinto de Deus que tudo que vocês semearam nesses 18 anos, vocês vão ver isso acelerado no próximo ano. Sabe, assim como foi com a minha casa, 20 anos servindo meu pai, depois mais 9 anos servindo a nação, e nada parecia se encaixar, mas uma palavra fez tudo começar a acontecer. Eu sinto no meu espírito que pessoas vão começar a viver esse tempo de aceleração. Se você crê nisso, se coloque de pé no seu lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Sabe, eu marquei algumas palavras que eu gostaria de liberar sobre a vida de alguém aqui. Entenda, tudo isso é possível, eu vou repetir. Não porque nós cremos em autoajuda, mas nós cremos na ajuda do alto. Foi Deus quem fez, irmão. Deus que fez com Neemias. Como que um copeiro vai fazer algo que ele não sabe? Em 52 dias, gente, 52 dias. Não tem maquinário que nós temos hoje. Foi na força, foi no braço. A Bíblia vai dizer, leia depois da sua casa todo o texto de Neemias, eu acho incrível Neemias. Vai dizer que a produção de cereal caiu na época. Sabe por quê? Deus pegou o pessoal do campo para ir trabalhar junto com Neemias. Eu vim dizer sobre alguém, Deus vai mandar toda a ajuda necessária. Deus vai mandar gente que você não imagina da onde para te dar suporte para esse tempo. Pastores, ficam tranquilos, Deus está mandando gente para essa obra. Deus está mandando ceifeiros para a grande colheita. Ei, vocês vão viver algo poderoso no próximo ano. Essa igreja vai expandir para um lado, para o outro, eu não sei. Deus vai fazer algo poderoso e talvez até mover vocês deste lugar, eu não sei. Deus está trazendo um tempo de aceleração. E tudo aquilo que nós vivemos como igreja, como instituição, derrama sobre os membros. Se eu fosse você, eu engatava com um pastor e falava, pastor, estamos juntos e misturados. Esse ano eu não pude fazer muita coisa, mas 2026 conta comigo. Tudo que eu puder fazer, lavar banheiro, tá na porta, está no parque, eu vou servir no Welcome, em todos os lugares. Pastor, conta comigo, porque o próximo ano vai ser incrível. Alguém crê nisso? Vamos lá, gente, em nome de Jesus. Entenda algo, anota essa frase. Eu tenho aprendido algo no meu ministério, que o futuro ele só respeita a voz das nossas sementes. Eu vou repetir. O futuro só respeita a voz das nossas sementes. Quem tem semeado em Deus aqui? Vamos lá, gente. Talvez você está aqui nessa terra há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e você fala, pastor, já ouvi muita coisa, mas não aconteceu nada. Querido, quem sabe é essa estação que Deus preparou para você acelerar. Quem sabe é esse ano que Deus preparou para liberar a colheita de cada semente que você tem semeado. O Espírito Santo me falou que tem gente hoje aqui, se é você, levanta a tua mão para cá, para este altar. Eu anotei algumas palavras. Tem gente que vai começar a prosperar em ambientes totalmente desfavoráveis.
Eu estava num ambiente desfavorável e Deus me fez prosperar. Eu declaro sobre a tua casa. Tem gente aqui que vai começar a ver nesse próximo ano o cumprimento de promessas antigas. Coisas que Deus falou com você no Brasil, vão começar a acontecer agora nesse tempo, nessa estação. Quem recebe isso? Tem gente aqui que vai receber novas habilidades. Você não estudou para aquilo, não porque você é preguiçoso, mas Deus está dando uma janela de oportunidade. Escuta isso, uma porta está se abrindo e você está falando: eu não sou qualificado, eu não treinei para isso, eu não estudei para isso, mas Deus vai te dar capacidade do alto. Deus vai derramar algo no teu HD novo, na sua mente, vai se abrir para aquilo, uma nova habilidade, e você vai ver a aceleração do céu sobre você nesta área. Deus manda dizer para alguém que existem áreas sendo criadas na empresa que você trabalha, só para te promover, só para te abençoar, só para te levantar. Alguém recebe essa palavra nessa manhã? Eu libero sobre alguém nesse lugar. Tem gente pensando agora: Deus, não dá mais tempo. Deus manda dizer para alguém: eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Eu não quero te emocionar, querido, mas eu preciso te mostrar um texto. Quando eu descobri esse texto, e foi essa palavra que Deus falou comigo em 2017, foi Amós. Amós é um texto um pouco desprezado por nós. Amós 9:13. Ele vai dizer algo que muda a nossa perspectiva. Porque eu sei, a Bíblia toda vai dizer que entre a semeadura e a colheita, entre a semente e a colheita, existe algo chamado tempo. Fala assim, tempo. Fala assim, espera. Isso é bíblico? Claro. É uma lei universal. Quem planta, mas tem um ditado, eu acho que ele é judeu, se eu não me engano, que quem planta tâmara não colhe tâmara. Quem já ouviu falar sobre isso? Como assim, pastor? É que tâmara demora 80 anos para crescer. Então quem planta não colhe, é a próxima geração que colhe. Então cada planta tem um tempo de crescimento, é ou não é? Eu sei disso, eu não estou aqui para ludibriar você, mas a Bíblia me dá autorização em um texto específico para liberar uma palavra sobre você nessa manhã. Não é sempre, não é toda hora, mas de vez em quando Deus faz algo. Está em Amós 9:13. Que vai dizer assim: dias virão, diz o Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que a colheita continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Pastor, traduz, eu não entendi nada, eu estou aqui recebendo, mas eu não entendi. Eu vou te explicar. Chega um tempo que Deus libera sobre nós, em que você está plantando algo e você já está colhendo. Ele está dizendo, vou ler de novo para você. Dias virão, diz o Senhor, em que a colheita continuará até o tempo de arar. O que ele está falando? Eu estou colhendo da safra anterior e já estou plantando aqui, ó. É um tempo de vida contínuo, ele continua. E o pisar das uvas até o tempo de... Ele está pisando a uva, ele está gerando fruto da colheita, mas ele já está semeando. Você plantou em dezembro e você fala: vou colher só em dezembro do ano que vem. Deus fala: eu vou antecipar, janeiro já tem a colheita. Eu estou plantando em janeiro, eu estou colhendo em fevereiro. Eu plantei em fevereiro, eu estou colhendo em março. Alguém crê nisso? Eu plantei em março, eu estou colhendo em março. Eu plantei em abril, eu estou colhendo em abril. Porque tem hora que Deus resolve abreviar o tempo do plantio à colheita. Pastor, é toda hora? Não. É todo ano? Não, mas eu sinto de liberar sobre alguém. Quem sabe na sua vida vai ser esse ano, em que você vai começar a ver o cumprimento e a aceleração do céu sobre a tua casa. Então levanta a tua mão para cá, querido, fecha os teus olhos e comece a colocar diante do Senhor as tuas sementes. Começa a trazer à memória. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se tem algo que vai te dar esperança, é se lembrar de cada semente que você semeou e ainda não viu o fruto, cada ação que você fez e não viu o retorno, de cada coisa que você semeou. O Salmo 126 diz que aqueles que vão andando e chorando, entregando essa semente, voltarão com alegria no rosto, trazendo a sua colheita. Eu vim dizer: Abba, se prepara, tem uma colheita do céu chegando para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, em tempo oportuno, em tempo recorde, diz o Senhor.
Aleluia. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus nesta manhã. Aplauda o nome de Jesus.